Eu quero compartilhar algo ao teu coração essa noite, e eu creio que ele é bem propícia àquilo que nós estamos vivendo nesses dias, talvez de tantas coisas que passamos nos últimos anos para cá, e eu creio que é algo bem especial. Mas antes de entrar na mensagem, não ficou bonita a decoração, gente? Ficou top, né? Então depois, antes de você ir embora, depois do café, você pode tirar foto, temos um painel ali, né? Nós vamos tirar todo mundo uma foto aqui na frente depois, e vai ser, né, isso aqui para a gente estar gravando, que nós estamos orando pela nossa nação, e a nossa nação é bendita, amém? Queridos, eu creio que todos nós aqui, em algum momento da nossa história, alguns inclusive agora, né, nós estudamos, e às vezes nós fazemos talvez um questionamento, os professores, né, aplicam as provas, eles nos ensinam, e qual é a finalidade de um professor fazer as perguntas a nós? Não é para eles saberem uma resposta, a resposta na verdade eles já sabem, mas é para eles de uma certa maneira avaliar aquilo que eles tentaram ensinar para os seus alunos. Então quando nós vemos, né, o professor fazendo perguntas para avaliar, é o conhecimento que aquele aluno, que aquela pessoa que participou da sua sala, do seu ensino, ela teve o aprendizado. E nós vemos que o nosso Deus também é assim, né? Nós vemos várias passagens bíblicas, talvez com você, tantas vezes você já percebeu Deus falando ao teu coração, fazendo perguntas muitas vezes a você, através do seu espírito, e às vezes você, poxa Deus, o Senhor já sabe a pergunta, né? Mas, querido, se nós pegarmos, né, talvez o primeiro momento, quando Adão e Eva acabam errando, a Bíblia acaba realmente falando que Deus, o Espírito do Senhor, pergunta a Adão e a Eva, aonde vocês estão? Ou seja, claro que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria ensiná-los algumas coisas, Deus queria mostrar algumas lições que eles precisavam aprender. Então a questão de Deus perguntar, querido, não significa que Ele não saiba a resposta, é que Ele quer ver realmente como que eu e você, como que cada um de nós aprendemos dEle. Se nós lembrarmos de um outro homem, onde Deus o sustentou através de corvos, Deus fez ele ser um profeta naquela nação que ele estava, declarando que não iria chover, e logo depois de 3 anos, né, e pouco, acabou chovendo. A Bíblia fala que Elias entrou em uma caverna, a Bíblia fala que o Senhor fala para ele, o que fazes aí, Elias? Deus, querido, sabia o que Elias estava fazendo ali dentro, mas o que Deus faz essa pergunta, é para aguçar algo no interior de Elias, para que ele saísse dali, e continuasse realmente a realizar daquilo que Deus tinha feito já na sua vida e através da sua vida. E eu vejo esse texto, eu quero compartilhar no teu coração, talvez é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e eu quero ler o texto de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13, é um texto bem conhecido, mas eu vou fazer a leitura, e a palavra do Senhor fala assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é aquele profeta que deveria vir ao mundo. Amém, queridos? Amém? Então o que nós vemos aqui dentro desse contexto, Jesus já tinha feito alguns milagres no tanque de Betesda, tinha já feito o paralítico andar, já tinha trazido ensinamento, e nesse capítulo 6, a Bíblia fala que o Senhor manda eles passarem para outra margem, e Ele acaba trazendo mais uma lição na vida daqueles discípulos. O que é interessante, que chega nesse momento,
que quando já estava ficando tarde, né, tem vários argumentos aqui negativos a essa história. Estava ficando tarde, eles não tinham aonde dormir, eles não tinham o que comer, ou seja, eles estavam talvez alguns até amedrontados, como voltariam na escuridão para as suas casas. Mas a Bíblia fala que todas essas situações, esses comentários ruins, negativos, o que é interessante em tudo isso, é que Jesus começa a trazer um ensinamento, e eu creio que ele serve para a nossa vida, serve para a sua vida, serve para aquele chamado, para aquela vocação a qual nós estamos aqui esta noite, porque nós estamos exercendo de uma certa maneira, né, uma visão que Deus deu para esta casa, para esse tempo, falando de um pequeno grupo chamado Casa de Oração. Mas quando nós vemos aqui, querido, esses comentários, né, que começaram a trazer que era difícil, que não ia dar, que, né, os discípulos que estavam próximos de Jesus, começaram apenas a avaliar um lado negativo da história. E o título que o Senhor trouxe ao meu coração, esta manhã, para mim compartilhar com você, é No Partir do Pão. E queridos, talvez nós, em algum momento da nossa história, talvez você já está algumas décadas sendo responsável. Antigamente usávamos o termo de líder, hoje é de anfitrião, de um pequeno grupo. E queridos, tem coisas que muitas vezes nos motivam, nos inspiram, mas tem coisas que na caminhada acabam nos trazendo desgaste. E o que eu vejo aqui, querido, é que os discípulos já estavam caminhando com o Senhor, já tinham visto tantos milagres, inclusive um paralítico que, né, precisava que as águas fossem movidas pelo anjo para ele começar a andar, e Jesus apenas vai ali e cura ele naquele momento. Mas quando chega aqui, o que os dois discípulos chegam, Filipe, né, e mais um outro, chega para Jesus questionando, que não tinha o que fazer, que era para despedir aquela multidão, porque era noite, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha onde eles dormirem, eles estavam exaustos, e talvez eles não perceberam quem estava próximo deles. E o que é interessante, que desse No Partir do Pão, que foi o título que o Senhor trouxe desta mensagem ao meu coração esta noite, um jovem no meio da multidão começa a se destacar. Um jovem, que a Bíblia fala, que ele se apresenta aos discípulos, e ele fala, eu tenho aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Querido, certamente, se você está com seu esposo aqui, com seu filho já de uma certa idade, você sabe que ele comeria talvez sozinho 5 pães e 2 peixes. Talvez algumas mulheres aqui, para você não expor seu marido, né, você apenas dá um sorriso com bastante amor para ele, mas talvez fale, meu marido comeria 5 pães e 2 peixes de uma sentada. Querido, perceba que o que acontece com esse jovem, eles não saíram procurando nada, até porque Jesus fez uma pergunta e não tinha dado a resposta para eles, embora já soubesse o que deveria ser feito. Perceba que este jovem, querido, sai da onde ele está, e ele chega até aqueles discípulos e apresenta 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele poderia ter ficado em silêncio, ele poderia ter falado, poxa, acho que a minha época já passou, desse daqui já vi um milagre demais, o melhor é ir para a minha casa. Mas que do que acontece é que muitas vezes nós passamos despercebido aquilo que nós mais pregamos. Querido, a maior riqueza da igreja não são as finanças, a maior riqueza da igreja é a fé. Então perceba que este jovem, ele não se depara com dinheiro suficiente, com recurso suficiente, mas ele se movimenta mediante fé. A maior riqueza da nossa igreja, falando da comunidade de vida hoje, não são os bens materiais, não é o nosso templo que vai ficar maravilhoso, em nome de Jesus, que a gente possa ainda entrar esse ano, talvez no culto da virada, amém? Não sei se vai dar, mas vamos orar que se for para ser nesse tempo, que seja abençoador. Mas querido, ele não se prende ao recurso, por isso que eu digo que o grande capital da igreja não é o recurso financeiro, o grande capital da igreja é a fé. E este jovem, ele se movimenta através da fé. A Bíblia fala que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Querido, 5 pães e 2 peixes, nem talvez o cheiro era suficiente para todo mundo, né, sentir ali naquele momento, mas ele se posiciona em fé. E dentro dessa história desse jovem, eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração, que talvez possa servir para a tua história, possa servir para a sua vida, e para esse momento que você está vivendo como anfitrião de uma casa de oração, ou talvez você que está aqui hoje, convidado pelo anfitrião da sua casa, da casa de oração que você participa, mas que o Senhor vai te desafiar para coisas novas. Então a primeira coisa que eu vejo nessa história, uma das primeiras características que eu vejo, é que esse jovem, ele não ficou em silêncio, ele não escondeu aquilo que ele tinha.
Querido, então, nós percebemos que esse jovem, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele não fica em silêncio. Ou seja, muitas pessoas em alguns momentos da sua história, eles acabam ficando em silêncio, de medo de se expor, de medo de ter muito trabalho, de medo de dar errado, de medo de já ser muito tarde, de medo de não ter aonde repousar a sua cabeça, de medo de talvez não ter nada para oferecer para as pessoas. Mas a primeira coisa que esse jovem me ensina e mexe com o meu coração há muitos anos, mas é que ele não ficou em silêncio. Ou seja, querido, o que esse jovem demonstra? Que ele foi generoso, e essa generosidade ele entregou os seus recursos ao Senhor. E talvez você não perceba, meu irmão, mas você tem muito recurso na sua vida que Deus depositou na tua história. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro que estou falando esta noite. Mas tem pessoas que são criativas, tem pessoas que têm facilidade de falar do amor de Jesus, tem pessoas que têm facilidade de abraçar a outros, tem pessoas que têm facilidade de convidar pessoas a participar de uma casa de oração. E é esses recursos, esses dons, essas habilidades que o Senhor distribuiu a cada um de nós. E o que é interessante nesse jovem, que mexe com o meu coração, é que ele não ficou em silêncio. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias, e parece que desde que eu me converti, há quase 20 anos atrás, eu escuto isso. Mas Jesus ainda não voltou. Jesus tem voltado para muitas pessoas todos os dias. Ainda ele não buscou a sua igreja como um todo. Mas eu creio, querido, que essa história desse jovem, ele mexe muito comigo, porque ele foi generoso a tal maneira, que realmente ele entregou tudo o que ele tinha nas mãos do Senhor. As habilidades, a graça, talvez a vocação, e é tudo isso que nós podemos entregar nas mãos do Senhor. Querido, então tem momentos que talvez você está aqui e você tem medo, você tem insegurança, você tem tantas coisas que possam acontecer na tua história, de talvez de uma história que não foi tão positiva, dela se repetir na sua vida. E queridos, então esse jovem, quando ele começa a apresentar tudo que ele tinha, ele demonstrou que ele não ficou em silêncio. E nós, como uma igreja vibrante que conhece o Senhor Jesus, nós oramos aqui pelas nações, oramos pelas casas dos anfitriões, oramos pelas casas de oração, oramos pela nossa nação. Querido, nós não podemos ficar em silêncio, nós conhecemos o Jesus que é o pão da vida. Quando o Senhor trouxe esse título ao meu coração, e esse título é No Partir do Pão, querido, o mundo está sedento e muitas pessoas têm se entregue, inclusive nessa época de eleição, por talvez pensar apenas literalmente na sua barriga. E quando nós começamos a nos deparar que nós temos o conhecimento do Jesus, que é o pão da vida, e quem comer dele não terá fome, meu irmão, nós podemos fazer das nossas casas de oração, desse ambiente onde nós nos reunimos, como um lugar de milagre e manifestação do extraordinário do nosso Deus. Então, quando eu começo a olhar sobre esse jovem, ele não ficou em silêncio. Talvez tem pessoas aqui que você participa de uma casa de oração, e glória a Deus pela sua vida de você estar aqui esta noite. Mas talvez o teu próximo passo para você ter a tua, não no sentido egoísta, não no estado de propriedade, porque isso também não é de Deus. Amém? Nós temos até alguém que nos acompanha, um discipulador, mas o nosso discipulador realmente é Cristo Jesus, amém? Que ele vai usar alguém, por exemplo, você quer falar sobre filhos, quer falar sobre netos, tem o pastor Jonas, tem o pastor Ailton, tem vários homens de Deus que podem discipular nessa área. Se quer falar sobre finanças, talvez você pode achar outros homens de Deus que podem te discipular nessa área. Mas o que nós não podemos esquecer, querido, é que existe um Deus que tem um propósito na minha e na tua vida. Não importa o deserto que você esteja vivendo, não importa qual é o deserto que você esteja passando nesta área ministerial, mas esse deserto que você pode estar passando nesses dias, querido, pode ser o palco para Jesus fazer dos seus milagres. Aqui eles estavam na pior situação possível, num deserto que não tem nada, mas quando tem Jesus, ela começa a ter tudo. E é isso que enche meu coração, de ver que um jovem ele não se cala. E talvez esse é o dia de nós como igreja não nos calarmos e continuarmos falando do amor de Jesus. Que da pandemia nós vimos que ela abalou um pouco as colunas da nossa casa, do nosso trabalho, de várias áreas, inclusive da igreja. Nós vimos que pessoas começaram a retornar aos poucos, e algumas com prudência, por vários argumentos. Outras ainda talvez não retornaram. Mas eu e você, nós não podemos nos calar com aquilo que o Senhor depositou na nossa vida. Esse jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Muitos de nós, homens, comeríamos sozinhos. Mas o que ele faz? Ele entrega aquilo que ele tinha, porque ele realmente sabia para quem ele estava depositando a sua confiança. Querido, então lembre-se
e tem momentos, eu quero te lembrar de algo, e talvez tem pessoas que vão se identificar aqui. Algum momento da tua história você já investiu na vida de alguém, e essa pessoa muitas vezes, como diz aquele ditado, comeu e virou coxo. Levanta sua mão. Levanta a mão bem alto, meu irmão. Mais da metade levantou a mão. Eu quero deixar o entre parênteses, e eu quero te ensinar algo essa noite. Primeiro, meu irmão, a pessoa que faz algo para outra, ela não tem que buscar recompensa, amém? Porque eu tenho que fazer para com o Senhor. Mas quem recebe, meu irmão, tem que ter gratidão. E sabe o que acontece quando alguém é ingrato? A tendência é o diabo falar: não adianta você colocar as tuas habilidades, o teu tempo, a tua vida, porque alguém vai comer e vai virar o coxo, vai virar as costas para você. Querido, perceba que Jesus conhecia, porque a multidão estava atrás de Jesus por causa do que Jesus podia dar para eles. Quando Jesus fazia os milagres, as multidões iam embora. Alguns continuavam seguindo, mas a multidão ia embora. Mas o que vem ao meu coração é que muitas pessoas, elas vêm para a própria igreja buscar apenas pães e peixes. Quando tem uma enfermidade, quando ela tem um problema financeiro, mas quando ela consegue algo, às vezes ela já está saciada, ela vai embora. Mas isso não pode ser um motivo para mim e para você, querido, sempre agir com desconfiança para com o próximo. Porque o Senhor sabe, querido, que nós temos algo a oferecer, não de nós mesmos, mas daquilo que Ele pode fazer através da minha e da sua vida. E quando eu vejo esse texto, Jesus sabia, mas serviu de igual modo. Não retenha nada, querido, porque pessoas falharam com você um dia. Não deixe de você realmente trazer ao Senhor, mesmo que as pessoas digam aquilo que você tem é pouco. Mesmo que talvez você se olhando, você acha o que é 5 pães e 2 peixes, que na tua mão é nada, mas nas mãos de Jesus é tudo. E é por isso que as nossas habilidades, a nossa criatividade, o dom que o Senhor colocou para você falar de Jesus, talvez tem muitos evangelistas aqui que o dom de cura, o dom realmente, os dons do Senhor começam a acontecer, o dom de profecia, que você consegue realmente fluir na presença de Deus. Existem recursos que o Senhor depositou na nossa vida, e a minha oração é que essa noite eu e você possamos ser daqui muito mais ousados e intrépidos do que nós chegamos aqui. Você que já está fazendo glória a Deus, eu tenho certeza que o céu está em festa por causa da sua vida. Mas eu sei, querido, que existem lembranças do passado que podem tentar te paralisar. Eu fiz e as pessoas não valorizaram. Eu dediquei meu tempo e o que adiantou? Agora eu preciso virar as costas para mim. Pode ser que muitos viraram as costas para você, mas Jesus sempre estava olhando para a tua face. Então a primeira coisa que eu vejo nesse primeiro momento que eu vejo nesse texto muito importante, é que você não pode ficar em silêncio com aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Aquilo que o Senhor entregou em suas mãos, você precisa revelar Cristo, querido. Nós precisamos revelar o Senhor Jesus, talvez através das urnas, talvez da tua decisão de voto, você vai poder revelar Jesus. Domingo, querido, apertando um confirma após digitar 2 dígitos, você vai dizer coisas que parecem com o teu caráter. Confirmando numa urna com 2 dígitos e apertando o confirma, vai dizer muito sobre eu e você. Querido, então nesses dias nós podemos fazer com que Jesus seja conhecido, não apenas por aquilo que nós gritamos, mas como nós agimos, como nós nos posicionamos. Querido, então quando eu começo a avaliar esse jovem, mas quando ele começa a apresentar algo, ele não ficou em silêncio. E eu e você, querido, não podemos esperar chegar em caos em muitas áreas para nós levantar a bandeira do cristianismo. Nós podemos nos levantar e dizer que realmente na tua casa de oração existe um lugar de milagre. Na tua casa de oração existe um lugar da manifestação de Deus. Aonde você está, não importa o que foi falado ou feito a teu respeito, existe um Deus que tem algo extraordinário para a sua vida. Amém? A segunda coisa que vem em meu coração sobre esse texto é que o pouco para alguns é o suficiente para Deus. Querido, quando nós trabalhávamos com liderança de hierarquia, coordenador, supervisor, líder, parece que essas figuras eram autoritárias e possessivas para com os discípulos. Não fale com fulano antes de falar comigo, porque eu sou discipuladora. Não faça isso porque eu sou o proprietário, que isso está errado. Quem morreu por mim e por você foi Jesus, amém? Alguém morreria por qualquer outra pessoa aqui? Levante a mão. Eu não morreria por você, não entregaria meus filhos por você, mas Jesus é suficiente por mim e por você, amém, queridos? E o que eu vejo nesse texto é que o pouco para alguns é o suficiente para Jesus.
Pode ser que pessoas nunca te valorizaram aquilo que Deus tem na sua vida. Pode ser que pessoas nunca regaram aquela semente que o Senhor depositou em sua vida. Mas o que é interessante é que aquilo que é pouco e nada para as pessoas, perceba, um dos discípulos apresenta o jovem, amém? Senhor, tem um jovem que com 5 pães e 2 peixes, ele não tinha apresentado a solução, querido, sim ou não? Sim, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer, e era através daquele jovem, mas ele dá a solução e depois já arruma o problema de novo. Senhor, tem um jovem que com 5 pães e 2 peixes, mas para quê? O que serve isso? É tão pouco para tanta gente. E é por isso, querido, que muitas vezes nós não conseguimos fazer o Senhor, realmente a presença de Deus, ser reconhecida onde quer que nós estejamos, porque nós olhamos para nós, olhamos para a nossa situação financeira, olhamos para a beleza da nossa casa, olhamos talvez para a dicção, olhamos para tantos obstáculos e esquecemos que quem faz o milagre não somos eu e você, é Cristo Jesus. Enquanto estava na mão do jovem e dos discípulos, nada aconteceu, mas quando foi para as mãos de Jesus, algo extraordinário começou a acontecer. Querido, não importa se as pessoas nunca olharam para você com um olhar que te valorizasse, mas tem um Jesus que morreu em meu, em teu lugar, e Ele nos fez mais que vencedores. Eu quero passar um videozinho de 3 minutos, e é por isso que eu quero que você preste bem atenção, querido. Na simplicidade acontece o extraordinário. Muitas vezes nós pensamos que tem que ter muitos recursos, nós pensamos que tem que ter muito glamour, e esquecemos que não é por causa de nós, é apesar de nós. E eu quero que você preste atenção nesses 3 testemunhos bem breves, 1 minuto e pouquinho mais ou menos cada um, para você ver que é na simplicidade que o extraordinário de Deus acontece. O meu testemunho é sobre um colega meu da escola. Ele estava sofrendo de câncer de pele, e ele estava sofrendo muito com isso. E na casa de oração eu fui pedir para Deus, né? E eu juntei uma galerinha na casa de oração e a gente orou sobre ele, sobre a vida dele, e que ele fosse curado. E depois, uma semana depois, eu acho, ele foi curado totalmente. Ele chegou para mim e falou: cara, eu fui curado. Daí eu mostrei para ele que quando a gente estava orando, eu gravei um vídeo e eu mostrei para ele, e ele ficou muito feliz por eu ter orado, e ele foi curado, e eu acredito que foi Deus que curou ele, e não os médicos. Eu quero incentivar você a ir em uma casa de oração, para nós orarmos para as pessoas, para que Deus possa curá-las. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas casas de oração. Há um tempo atrás a gente teve a reunião para falar sobre estratégias. Pois bem, a gente esteve orando e pedindo a Deus estratégias para a nossa casa de oração. O nosso espaço onde a gente estava se reunindo estava ficando pequeno. Graças a Deus, um casal se ofereceu e a gente começou a se reunir na casa deles. Tem sido bênção, porque daí a gente começou a fazer a casa de oração mista. Tínhamos também a reunião dos meninos, das meninas separados, mas daí oramos e começamos a entender que misturado também era bom. Graças a Deus, o pessoal começou a visitar e trazer visitantes. Numa ocasião dessa, teve uma pessoa que visitou, a gente teve um grande momento de compartilhar, oração, e no final ela falou: senti a presença de Deus e foi muito forte. A gente se impactou muito porque a gente sempre ora e declara muito sobre Deus, mas a gente não fica esperando, a gente só tem fé que Deus está agindo. Mas o marcante foi que ela falou que quer voltar. Então eu queria incentivar você a estar fazendo a tua casa de oração, a não se preocupar com a questão de espaço, a não se preocupar com a questão de como está fazendo, mas sim declarar que Deus está ali. Porque nós não tínhamos local e Deus abriu a porta. Então eu sei que Ele pode abrir a porta para você, seja local, seja chamar pessoas. Nós temos visto que muitas pessoas estão voltando. Então, abra sua casa, fale sobre Deus e deixa Ele agir. Casa de oração tem sido um lugar de fé, um lugar de paz, um lugar de oração. Eu incentivo você e digo que a casa de oração é um lugar onde você vai orar e declarar a presença de Deus, e tem sido bênção. Paz, irmãos. Bom, então nossa casa de oração tem vários testemunhos, né? Mas um deles que eu quero deixar registrado aqui é meu mesmo, né? Que há um tempo atrás, então, eu fui fazer um tratamento de sinusite, só que ela já estava bem avançada, né? Então estava toda minha face inflamada, a ponto de já estar quase virando uma meningite, e um certo ponto do meu rosto já estava propício a virar um tumor. Então eu comecei com o tratamento, o médico achou que seria somente cirúrgico para tirar a inflamação,
Eu comecei com medicamento, ele fez um teste para 15 dias, ia fazer o teste 15 dias. E eu coloquei em oração, na casa de oração com os irmãos. E todos eles intercederam junto comigo. E quando eu repeti o raio-x, né, o médico observou que toda a inflamação tinha sumido, né. Então foi retirada a hipótese de cirurgia e até com os medicamentos foi retirado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então só tenho a agradecer aquelas intercessões da casa de oração, né, e dizer que a gente sozinho, né, Deus age, mas com mais, né, Deus ouve mais ainda a oração. Então obrigada a todos, amém. O grande capital da igreja não é o dinheiro, é a fé. E é nessa simplicidade de fé, queridos, é que o extraordinário de Deus começa a acontecer. Ninguém fez nada mirabolante, ninguém fez nada extraordinário do ponto de vista humano. Apenas nós usamos a maior riqueza que um cristão pode ter, que é ter fé naquele a qual nós professamos, a nossa profissão de fé, a quem nós entregamos o nosso coração, a nossa vida. Então, quando nós começamos a ver, querido, pouco para alguns, talvez hoje você olha, poxa, minha casa de oração tem 2 famílias, que talvez é essa família que Deus quer fazer, através da sua vida como anfitrião, realmente que as outras famílias venham se achegar, e talvez é esse tempo, é esse momento, que realmente é o extraordinário de Deus que acontecer na maior simplicidade. Eu e a Dina normalmente vamos em várias casas de oração, já vamos em várias esse ano, e cada uma tem uma identidade, algo peculiar, e é esse a essência que nós como pastores, como presbitério, nós ouvimos de Deus, que não era para nós engessarmos e fazermos algo exatamente igual. E nós vemos casas de oração, querido, que eles oram um monte e tem um compartilhar menor. Tem outras que eles compartilham um monte e a oração um pouquinho menos. Mas em todas, naquela identidade, naquela simplicidade, o extraordinário de Deus tem acontecido. Se você está no grupo de anfitriões da igreja, certamente você recebeu uma mensagem essa semana do João. Se alguém tinha um testemunho. Poucas pessoas nos procuraram, mas eu tenho certeza que na sua casa de oração tem testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Não é a casa de oração, mas é a fé que é exercida naquele ambiente. Como eu vi essa semana, né, mulheres ajoelhadas aqui atrás, no momento de oração e intercessão, orando pela nossa nação, orando por tantas outras coisas. Querido, então é por isso que eu digo, que é no partir do pão que as coisas começam a acontecer. O pão literal aqui, ele ia realmente perecer. O pão natural, ele ia endurecer, ele não ia ser comestível, mas o pão espiritual, que é o Senhor Jesus, ele pode sustentar realmente a nossa vida, pode sustentar a quem quer que nós esteja participando desse momento. A outra questão que eu quero trazer, querido, e se o Ministério do Louvor puder estar subindo, é a gratidão. Um coração agradecido, querido, torna-se um solo muito fértil. E perceba que talvez hoje, querido, abra bem o teu coração. Talvez hoje você não tenha conseguido ter aquela gratidão voluntária, aquela gratidão espontânea, porque você tem olhado coisas pequenas à tua volta. Talvez você tenha se comparado com muitas pessoas, sendo que a nossa comparação é quem fez nós sermos imagem e semelhança dele. Talvez você tenha se intimidado, querido, e não tenha conseguido ser grato com aquilo que Deus depositou hoje, nesses dias em sua vida, porque talvez outras pessoas, Deus tem um propósito diferente para elas. Mas para mim um coração agradecido torna-se um solo fértil. E uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração no final dessa tarde, eu até escrevi aqui, é: a gratidão não se define na prosperidade, mas em uma possibilidade. Aquele jovem não era próspero, ele tinha praticamente nada, mas numa possibilidade, ele apresentou para o Senhor. E o que Jesus nos ensina? Ele eleva aos céus aquilo que era nada, para alguns era pouco, para outros, e a grande maioria era insuficiente, e acontece uma gratidão. E cada vez que o partir do pão acontecia, querido, eu não sei como você imagina esse milagre, mas eu imagino o Senhor levantando o pão e partindo, e quando ele joga no cesto, ele olha para cima, o pão está inteiro novamente. Não sei qual é a tua criatividade para esse milagre, mas toda vez que o pão foi partido, tinha pão novamente. Então quando eu vejo aqui o teu deserto,
ele pode ser palco para Jesus fazer os seus milagres. Aquilo que talvez hoje você tenha olhado e você não consegue ter uma gratidão genuína porque você acha tão pouco, tão insignificante, é ali que Jesus quer operar na tua casa. Naquela reunião onde talvez você não sabe nem qual é o tipo de música que você coloca para orar. Talvez você pega um versículo e às vezes fala, mas esse versículo está difícil, acho que vou pegar um mais fácil. Sabe aquilo que parece ser empecilhos na nossa vida? É ali que o Senhor quer começar a agir no nosso meio. É ali que o Senhor quer fazer daquele ambiente um ambiente para que Ele possa manifestar o poder dEle. E a última coisa, querido, e nós vamos começar a orar. Nas mãos de Jesus, das mãos de Jesus para as mãos dos discípulos. Nas mãos dos discípulos ele era apenas 5 pães. Mas quando foi entregue nas mãos de Jesus e das mãos dele para os discípulos, a Bíblia fala que ele deu para os discípulos e os discípulos distribuíram aos outros discípulos. Para mim o que significa, querido, que antes o que governava eles era pouco, mas o que libertou eles foi abundante. O que governava eles era 5 pães e 2 peixes, era a escassez, era o nada. Mas o que trouxe cura, o que trouxe provisão, foi abundante. E o que mexe comigo quando estiver nas mãos de Jesus, nas tuas mãos não irá faltar. Aquilo que você entrega nele, que você pega das mãos dele, querido, você jamais passará vergonha. Você jamais será intimidado pelo reino das trevas. Então, quando estiver nas mãos de Jesus, não faltará em suas mãos. Quando aquilo que você precisa estiver nas mãos corretas, querido, e talvez você tenha conduzido a tua casa de oração, sem egoísmo, sem egocentrismo, você traz Jesus para ser o foco, sem autoritarismo, sem algo de possessão, Jesus vai começar a ter liberdade. Aquele ambiente da tua casa será um lugar de milagre, milagre de conversão, milagre de cura física, espiritual, emocional. E eu quero que você escute bem isso. Existe algo em você que Jesus tem interesse. Ele tinha algo naquele ambiente, que era na vida daquele jovem, que ele tinha um interesse de fazer um milagre. Tem algo na sua vida, no seu ministério, na sua vocação, no seu chamado, que ele tem interesse. Ninguém via nada, mas Jesus enxergava através do seu poder. Os discípulos enxergavam que era insuficiente. Jesus falou: mande-se se assentar e traga esses 5 pães e 2 peixes. Talvez essa é a noite, meu irmão. Talvez de uma forma muito mais intensa da qual você chegou aqui esta noite, de você não ficar em silêncio, de realmente você se posicionar naquilo que as pessoas julgam ser pouco. Talvez até quem te acompanha fala: poxa, mas essa casa de oração está muito pequena, talvez melhor nós juntarmos com outra. E talvez isso tenha trazido e jogado você para baixo, meu irmão. Talvez essa é uma noite de você ter um coração agradecido por aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos, e você começar a apresentar aquilo a Ele, porque quando vem das mãos dEle, jamais faltará nas suas. Se coloque em pé em nome de Jesus. O pão vivo que desceu dos céus precisa ser compartilhado por mim e por você. Querido, através da fé, essas reuniões, elas podem manifestar uma cura a qual o médico disse que é impossível. Ela pode restaurar casamentos a qual talvez papéis já estão prontos apenas a serem assinados. E é esse pão vivo, querido, que eu e você podemos compartilhar com os outros. E eu queria que nós começássemos a orar nesta noite, e você começasse a entender que esses poucos pães que tem na tua mão, na tua vida, no teu chamado, na tua vocação, são necessários, são realmente aquilo que o Senhor quer usar para fazer com que o nome dele seja conhecido. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós queremos declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ambiente a qual nós nos reunimos para orar. Senhor, que a partir desta noite a minha oração, que não seja uma simples reunião de uma visão que o Senhor trouxe a uma igreja, mas seja um ambiente de glória, seja um ambiente da tua manifestação extraordinária. Deus, que nesta noite homens e mulheres possam se dispor em suas vidas
a entregar, Deus, a tudo aquilo que nós temos, em diante da Tua mão, Senhor, diante da Tua presença. Deus, que mesmo aqueles que não acreditam em nós, Pai, que esta noite haja um destravar no reino espiritual. Que homens e mulheres que um dia, Deus, foram, Deus, abatidos, alvejados por mentira do reino das trevas, que esta noite, Senhor, nós possamos chegar diante de Ti, mesmo que pessoas importantes para nós não acreditem em nós, o Senhor tem um propósito extraordinário em nossa vida. Deus tem o melhor pra mim. Querido, comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Deus tem o melhor. Comece a olhar para você como o meio a qual Jesus quer fazer milagres. Comece a olhar para o lugar que você se reúna. Comece a visualizar aquele ambiente, aquela sala daquela casa, aquela garagem, aquela cozinha. Comece a visualizar aquele ambiente a qual você se reúne semanalmente. Agora não olhe mais como uma sala, como uma garagem ou como uma cozinha. Olhe como um lugar onde Jesus está passando. Olhe como um lugar onde Jesus está olhando aquilo que é pouco para você, mas que nas mãos dele começa a acontecer, aonde uma multidão começa a ser alimentada. Uma cidade chamada Guarapava, existem pessoas que precisam ser alimentadas do pão vivo que desceu do céu, meu irmão.